dia, pessoal. Tudo bem? Acho que sim, né? Nós nos encontrando aí, vocês se vendo todos os dias. Acho que estamos mudando, né? Tá sendo muito mais agradável, né? A gente consegue pelo menos matar um pouquinho da saudade, né? Vamos iniciar esta nova semana, então, pedindo: Senhor Jesus, te peço que envie seus anjos para proteger. Guarda a minha família, a minha casa e repreende todo o mal. Libera teus anjos para me proteger, me guarda debaixo das tuas asas, e aonde eu pisar, que o Senhor me proteja. Amém. Que possamos seguir a nossa semana com isso, né? Com a proteção de Deus para nossa família, né? Para quem tem os pais que precisam sair aí para o trabalho todos os dias. Nem todos estão tendo essa oportunidade, né, de ficar em casa. Ou mesmo aqueles que estão, né, a gente precisa sair para o supermercado, fazer algumas atividades fora, né? Então, que Deus nos proteja aí da melhor forma possível. Galera, esta semana, essa aula de hoje, o prof preparou de forma bem diferente, tá? Não tem necessidade de pegar o livro hoje, tá? A prof vai falar um pouquinho sobre mito. Por que sobre mito? Hoje no nosso chat nós vamos falar sobre os nossos trabalhos. Lembra que a prof pediu que todos devem estar com o seu trabalho em mãos, porque a prof vai escolher alguns para falar, para vocês mostrarem o trabalho, como vocês fizeram ele, que materiais vocês usaram e assim por diante. Mas aí, professor, só isso? Será que ele sabe por que a prof escolheu esse mito? Qual o significado disso? Por que isso? Tá? E aí a prof, então, preparou esse videozinho de hoje, essa videoaula de hoje, falando sobre mito. O que é o mito? Talvez alguns já iam saber, né? E associar ao tipo de mito que conhece, mas talvez outros não. Então, mito são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, símbolos, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Ou seja, então você vai... o mito, os gregos usavam para explicar fatos reais e coisas da natureza. E eu sempre digo assim, quando aparece ali muita simbologia, então para esse mito ser mais convincente, talvez, para ele impressionar mais as pessoas, eles faziam essa mistura, né, do que eram os fatos reais com características das pessoas, envolviam pessoas que realmente existiram. Então, como se fosse assim, criar um mundo de fantasias. O mito que a prof escolheu para vocês fazerem o trabalho, ele tinha as pessoas reais, ele tem o nome do mar, explicando a origem daquele mar, o fenômeno da natureza. Então, era uma mistura, digamos assim. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. O mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Aqui nós podemos perceber o que? Transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, naquela época, eles não tinham o conhecimento que a gente tem.
Eu acredito que boa parte de vocês, quando tem algum assunto que vocês não dominam, ou não lembram, né? O que se faz? Tem acesso à internet, eu vou lá, vou pesquisar. E na internet tem vários e várias pesquisas a respeito dos assuntos, a respeito dos fatos. E aí pensam, qual é um fato que a ciência não explicou? Conseguiram pensar alguma coisa? É difícil, né? A gente vai pensar algo que a ciência ainda não explicou. Talvez ela não explicou dentro daquilo que a gente acredita, mas ela tem explicações para as coisas. Isso foi evoluindo, foi aperfeiçoando a humanidade e eles foram encontrando explicações científicas. Explicações científicas são o quê? Você vai repetir o mesmo fato, a mesma situação, diversas vezes e sempre vai chegar ao resultado igual, digamos assim. E aí, lá na antiguidade, como que eles iam saber explicar? A prof falou na aula dos egípcios, né? Como explicar as cheias do rio Nilo? Eles não tinham explicações para isso, eles não tinham esse domínio sobre as cheias, por que naquela época aquele rio enchia, essas coisas assim, como a gente sabe hoje, né? Por que um rio está cheio, não precisa estar chovendo aqui, vem chuva de longe, água de longe e assim por diante. Isso é uma explicação científica, né? Para eles isso não existia. No mito que vocês fizeram, né? O que ele está tentando explicar? Isso depois cada um pode até dizer, né? O que você acha que o mito do Minotauro queria dizer? O que ele queria explicar? Que fato que ele queria explicar? O mito nem sempre é utilizado na simbologia correta, porque também é usado em referência a crenças comuns que não têm fundamento objetivo ou científico. Às vezes, né, as pessoas chamam alguma coisa aí de mito, um personagem ou alguma coisa assim. Porém, acontecimentos históricos podem se transformar em mitos, se tiver uma simbologia muito importante para uma determinada cultura. Os mitos têm caráter simbólico ou explicativo, são relacionados com alguma data ou uma religião e procuram explicar a origem do homem por meio de personagens sobrenaturais, explicando a realidade através de suas histórias sagradas. Um mito não é um conto de fadas ou uma lenda. A mitologia é o estudo do mito, das suas origens e significados. Alguns dos mitos mais conhecidos fazem parte da mitologia grega, que exprime a maneira de pensar, conhecer e falar da cultura grega. Fazem parte da mitologia grega os deuses do Olimpo, os titãs e outras figuras mitológicas como o Minotauro e Centauros. Aí chegamos, né, na questão do Minotauro. Então a gente não pode dizer mitologia. Mitologia é o estudo do mito. Sempre a gente vai ter um mito sobre os titãs, um mito sobre o Minotauro, um mito sobre o Centauro, e eles querem fazer o quê? Eles querem expor uma maneira que se tinha deles pensarem a respeito de um determinado assunto, conhecer ou falar dessa cultura grega. Os mitos gregos. Os antigos gregos viviam uma civilização politeísta, ou seja, tinham a crença em vários deuses. Na Grécia Antiga, o deus que mais se destacava era Zeus, considerado o mais importante dentre os deuses. Ele representava a justiça, a razão e a autoridade. Além dos gregos serem politeístas, seus deuses eram antropomórficos, isto é, assumiam a forma humana e agiam à semelhança dos homens. Lutavam entre si e
como os humanos, sentiam ódio, amor, se casavam e tinham filhos. A mitologia grega se originou de um conjunto de relatos fantasiosos e imaginativos em que os gregos procuravam explicar, por exemplo, a origem da vida, a vida após a morte e dentre outros assuntos. Então, sempre explicações para aquilo que a ciência ainda não explicava. O mito originário da ilha de Creta. No universo simbólico da mitologia grega, existiam diversos mitos. Segundo consta nos relatos históricos, nos documentos ou vestígios deixados pelos gregos, na ilha de Creta existia um labirinto intransponível. Nenhum homem que adentrou o labirinto conseguia encontrar a saída. Além disso, estar perdido dentro do labirinto se tornava perigoso em razão da presença da figura mitológica do Minotauro que ali habitava. O Minotauro, na representação mitológica, tinha o corpo humano e a cabeça de touro. Essa mitologia surgiu após a derrota de Creta para Atenas. O Minotauro se encontrava dentro do labirinto para receber oferendas que Atenas pagava a Creta todos os anos. Então, por que tem o mito do Minotauro? Existia um labirinto e aí eles vão criar uma história sobre aquele labirinto, digamos assim. O mito do Minotauro foi um dos mais contados na época da Grécia Antiga. Passou de geração em geração, principalmente de forma oral. As histórias, os pais vão contando para os filhos para os netos e assim por diante. E essa, então, era uma maneira dos gregos ensinarem o que poderia... Opa, prof, que escreveu aconteceu, O que poderia acontecer àqueles que desrespeitassem ou tentassem enganar os deuses. No mito do Minotauro aparece muito bem isso, O que aconteceu? Ele quis trapacear. Vem um touro lindo, maravilhoso para ele sacrificar. Ele fica com o touro e sacrifica um touro comum no lugar. O Deus vai fazer o quê? Já vai castigar ele, Para mostrar para as pessoas que quem não fizer aquilo que os deuses estão pedindo serão castigados, terão a sua punição caso desrespeitassem ou pensassem em enganar os deuses. Nessa parte do mito, algumas coisas que a gente pode aprender com o mito do Minotauro, A responsabilidade. Ele prometeu entregar o touro e ele não entregou. Então, onde estava a responsabilidade? Outro fato que fala sobre responsabilidade que a gente pode explorar. O Teseu, ele não trocou as velas no retorno. Isso significa o quê? Que ele não teve responsabilidade também. Visto que ele se empolgou, começou a festejar e tal. Mas nós precisamos ter responsabilidade. Então, são formas da gente aprender as coisas sem, digamos assim, estar diretamente ligado, ou a gente pode aprender subentendendo algumas coisas. A ganância, quando Minos tomou para ele aquilo que não lhe pertencia, ele foi ganancioso. Como que ele não vai entregar? Se não é seu, se você ganhar uma coisa que não é sua, você vai receber, aí seus pais vão dizer assim, não, esse brinquedo aqui não é seu, você vai dar para o seu primo. Como você pode abrir ele e pegar ele para você? Compromissos, responsabilidades. A atividade proposta para essa semana, no caderno de vocês vão copiar, responder, fotografar e postar no AVA as seguintes perguntas. O que é um mito? E como foi fazer esse trabalho em família? Você gostou? Vocês vão explicar por que vocês gostaram. O que foi bom e o que foi ruim em fazer. Ok? E aproveitem para estudar a maquete de vocês para apresentar no chat depois. Ok? Até daqui a pouquinho.